escucham? Gracias. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amém. Eu agradeço a Deus a grande oportunidade que tenho de estar com vocês em este seminário. É um seminário muito importante. Estamos estudando o Evangelho segundo Pablo. Então, ao largo de los años, a carta de Pablo a los Romanos quedou conhecida como o Evangelho segundo o apóstolo Pablo. A carta de Romanos impactou a vida de Martim Lutero. De todos os livros da Bíblia, o livro de Martim Lutero, o livro de Romanos, para Martim Lutero, foi poderoso contenido. E basando-se em la apresentação de Pablo, de la justiça de Jesucristo, Martim Lutero começou a reforma protestante do século XVI. E hoje, por la graça de Deus, vamos seguir estudando este maravilhoso livro. Agora vou compartilhar com vocês minha pantalla para mirar melhor. Estão mirando? Bem? Gracias. Então, chegamos ao capítulo 14. Romanos, verdades que liberam. Quero começar com uma pergunta muito interessante. Quais são os pontos básicos em el correcto estudio de la palavra de Deus? Então, muitas e muitas pessoas começam a estudar a palavra de Deus, pero sem uma direção. Pero é importante ter em conta que há pontos básicos importantes, indispensáveis em el correcto estudio de la palavra de Deus. Então, a pergunta é: quais são os pontos básicos? Vamos mirar alguns. La observação. La observação é aquilo que nós necessitamos mirar quando escudrinhamos a palavra de Deus, passagem, verso da palavra de Deus. Então, que é o que veio em este passagem das Escrituras? Nós necessitamos ser detetive do texto bíblico. Então, nenhum detalhe deve passar-se por alto. Isto é a observação. E segundo ponto, a interpretação. A interpretação necessita responder algumas perguntas. Que significa este passagem das Escrituras? Que significava para o destinatário de aquele entonces? Qual é a ideia principal do autor quando ele escreveu? Isto é a interpretação, o entendimento do passagem. Outro ponto, a correlação. O que é a correlação? Como este conteúdo se relaciona com todo de la Bíblia, com toda a Bíblia, com todos os livros. Então, tema tem em conta todo o conteúdo da palavra de Deus. Então, o que passa hoje é que há em meio cristiano quantidade de igrejas com doutrinas assim totalmente fora do conteúdo da Bíblia. Por quê? Porque eles tomam apenas passagem, muitas vezes versículo da palavra de Deus e queda-se solamente em ele. Não há uma correlação com o conteúdo amplo da palavra de Deus. Outro ponto, a aplicação. O que significa para mim
este contenido da palavra de Deus? Como quer o Senhor que eu haga a aplicação para mi edificação espiritual? Então, mira, 4 pontos claves para a interpretação da palavra de Deus: a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação. Agora vamos ao contexto histórico, que é muito importante. Necessitamos conhecer o tempo, necessitamos conhecer o lugar e também as circunstâncias. Então, temos o tempo, o lugar e as circunstâncias. Isto habla em muitas interpretações algo assim interessante, luz para a compreensão de passagem bíblico, quando nós miramos o tempo, miramos o lugar e as circunstâncias, quando foi escrito a porção da palavra de Deus. Então, as escrituras inspiradas devem ser estudiadas, escudrinhadas. A palavra de Deus, as escrituras necessitam ser interpretadas corretamente. Outro ponto, necessitam ser aplicadas também. Então, estudiadas, interpretadas e aplicadas corretamente. E este é nosso blanco para nosso encontro de hoje, em los estudos de Romanos capítulo 14. Agora, quando falamos da interpretação bíblica, 3 peligros podem ocorrer. Então, o peligro da omissão, este é peligro. O que é a omissão? É citar a propósito solamente uma parte do passagem ou apenas uma parte de versículo da palavra de Deus. Então, sacamos apenas solamente uma parte e derramos a outra. Então, isto genera uma confusão para a pessoa que escuta. Então, necessitamos ser honestos com a palavra de Deus. Outro ponto, a adição. Muitas vezes queremos poner em uma cita da palavra de Deus algo que não está revelado. Então, é a adição. O outro peligro é a descontextualização. Ou seja, quando sacamos uma porção do contexto general para apresentar uma ideia que não é a ideia original do autor quando escreveu a porção da palavra de Deus. La Epístola a los Romanos. El título más antiguo era solamente a los Romanos. Entonces, los manuscritos antiguos, los manuscritos unciales, presenta como a los Romanos. Pero los manuscritos más recientes, los manuscritos cursivos, que se dice, eles apresentam a epístola de apóstolo Pablo a los Romanos, pero sigue sendo o mesmo livro. O autor é o apóstolo Pablo. La fecha, podemos poner la fecha entre los años de 57 al 58 después de Cristo, quando Pablo estava em Corinto. Então, Pablo estava em Corinto, e esse detalhe é apresentado em sua carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 23. Mira aqui diz a palavra de Deus. Os saluda Gaio, hospedador meu. Então, quem hospedava Pablo em sua casa era hermano de Corinto. Na primeira carta de Pablo a los Coríntios, capítulo 1, versículo 14, Pablo habla de este homem que vivia
en la ciudad de Corinto. El tema de la epístola a los romanos, la revelación salvadora de la justicia de Cristo a la humanidad y los efectos de la salvación en la vida de los hijos de Dios. Entonces, el tema, la revelación salvadora de la justicia de Cristo a la humanidad y los efectos de la salvación en la vida de los hijos de Dios. En los capítulos 1 al 4, tenemos la presentación de la necesidad de la justificación, tanto para los judíos, para los gentiles, para toda la humanidad. Toda la humanidad está perdida y necesita de la justificación. En este libro, en el capítulo 5, se habla de los frutos de la justificación, de la necesidad de la justificación, la paz que la justificación genera cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. En los capítulos 6 al 8, tenemos la obra soberana y santificadora en la vida del cristiano justificado. Y el capítulos 9 al 11, tenemos el pasado, el presente y el futuro de Israel literal y espiritual. En los capítulos 12 al 13, tenemos el tema de la vida cristiana, los relacionamientos y también de los deberes cristianos con el Estado. En los capítulos 14 a 16, tenemos el tema del relacionamiento entre hermanos y también el relacionamiento de los hermanos en la iglesia. Entonces, en resumen, este es el bosquejo del libro de Pablo a los romanos. Entonces, el contenido de hoy son los 23 versículos del capítulo 14. Y necesitamos de la bendición de Dios para sacar las verdades preciosas para nuestra edificación. En la interpretación del capítulo 14, hay algunos puntos que necesitamos tener en cuenta. Pero antes de comenzarmos la interpretación del contenido del capítulo 14, quero que ustedes sigan la lectura de esta porción de la palabra de Dios, escrita por Pedro. Mira, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mira, para su propia perdición. A ver, si a casi 2000 años atrás, Pedro, que conocía a Pablo, Pedro que había recibido el bautismo con el Espíritu Santo en el Pentecostés, tenía dificultad para comprender las cartas de Pablo. Si Pedro tuvo esta dificultad, mira, ¿qué pasa con nosotros hoy? Casi 2000 años después. Puntos claves en Romanos 14. Había un problema. ¿Cuál era el problema? Era la dificultad del relacionamiento
entre hermanos de la fé que pensam de maneira diferente sobre alguns assuntos espirituais. Este era o principal problema. Agora, os temas controvertidos, o que havia, e que Pablo envia sua mensagem no capítulo 14. Os pontos de vista de la vida cristiana. Então, se habla de la comida, de la bebida, e também de los dias sagrados. La solução que Pablo apresenta para eles. Pablo apresenta a terapia para sanar o problema, dizendo-lhes que estas diferenças deveriam ser administradas em el contexto de la libertad cristiana, sem generar prejuízos espirituais. Unidade em los puntos essenciales e libertad em los no essenciales. El amor debería nortear la vida y el relacionamiento de los creyentes en la iglesia del Señor. Estes são os pontos claves de Romanos 14. Agora, é importante conhecer o contexto de Romanos 14. Depois que compreendemos e temos entendimento do contexto de Romanos 14, todo o conteúdo queda-se clarito para nós. E o contexto religioso pagano de Roma, há alguns deuses que eram adorados e havia muitos outros mais. O que passa é que a religião romana seguiu quase igual à religião grega. Então, quando Grécia é reemplazada na história por Roma, então Roma agora exercia o poder político sobre o mundo, mas o poder cultural seguiu em manos de los griegos. Então, os romanos copiaram hasta los dioses. Então, os romanos copiaram hasta los dioses que eram adorados por los griegos. Então, temos alguns acá. Por exemplo, Júpiter, que era o principal deus romano. E eles lo copiaram del griego Zeus. Zeus era o soberano de los deuses de la mitologia grega. Juno, que era um feminino, era a esposa de Júpiter e era a diosa de la mujer e de la fertilidade. E o correspondente em el grego era Hera. Tinha Marte, era deus de la guerra e de la agricultura. E os gregos adoravam Ares. Então, há Vênus, que era a deusa do amor e da beleza, que os gregos adoravam com o nome de Afrodite. Netuno era o deus del mar, que tinha o correspondente a Poseidon, da mitologia grega. Vulcano, deus del inframundo. Baco, deus masculino, que era um deus del vino, correspondente a Dionísio, que era o deus de los griegos. Então, havia muitos e muitos deuses. Então, a religião seguia sendo politeísta, antropomórfica. Então, os deuses eram representados em forma humana. Agora, o ponto clave da religião de Roma pagana era o sacrifício de animales. Então, os sacrifícios de los animales que depois de imolados se cocinavam em el altar de templo.
y muchas veces en las cocinas. Porque ¿qué pasa? Que en la antigua Roma, los grandes templos paganos estavam equipados com cocinas e também cocineiros. Então, sempre que um adorador pagano ia a ser um sacrifício a seus deuses, ele compartia de aquele sacrifício que era cocinado, que era preparado depois, e eles comiam aí. Agora, havia algo interessante, assim, uma curiosidade, não? Para os deuses masculinos, solamente os animais machos. Então, e para as diosas, solamente as hembras eram aceitáveis para o sacrifício. Para os deuses superiores, solamente animais de color branco ou animais assim de color bem clarito. E para os deuses inferiores, solamente os animais de color negro. Agora, um outro ponto. A los venerables sacerdotes, podem seguir em la pantalla, como forma de pago se lhes dava uma parte do corpo del animal sacrificado. Estos, a su vez, vendiam la carne a los carniceros, obteniendo una remuneración para el templo y para ellos mismos. Mira, isto aqui é importante para entender, para compreender o contenido do capítulo 14. Então, de muitos e muitos animais que eram oferecidos a los ídolos paganos, então, o adorador de los deuses dava uma parte do sacrifício para os sacerdotes. Então, a maioria de los sacerdotes vendiam esta carne em las carnicerias de la cidade de Roma. Então, de forma general, quase todos os alimentos de carne que eram vendidos em las tiendas em Roma eram de animais que haviam sido sacrificados a los deuses paganos. O versículo 1 do capítulo 14. Recebi al débil en la fé, pero não para contender sobre opiniões. Los cristianos judíos y los cristianos gentiles que veniam del paganismo tinham diferentes formas culturales de expressar la fé em Jesus. Assim, Pablo usa o evangelho para tratar, entre outras questões, a tensão presente em la igreja entre duas expressões culturales válidas em la fé cristiana, que poderia ser administrada. Expressões culturales de aqueles que veniam do mundo gentílico e de aqueles que veniam do mundo de los judíos. Agora, existia um legalismo judaico generalizado em la época de Pablo. Então, era a salvação por las obras. Então, Pablo enfatiza a natureza da verdadeira salvação sem obras. Ou seja, sem que o homem hace coisas para receber a salvação como se fuera um pago de suas obras. Esta verdade Pablo deixou clarito em Romanos capítulo 3, versículo 28. La salvación es un regalo de Dios para el hombre. Ahora, ¿quién era el débil en la fe? ¿Quién? En su mayoría, cristianos judíos, cuya debilidad consistía en el hecho de permanecer sana conciencia
comprometidos com as regras judaicas concernentes à alimentação e dias religiosos. Quando hablamos de los débiles, então muitas pessoas têm uma compreensão equivocada. Muitas vezes imaginamos um cristiano vulnerável e facilmente vencido por la tentação. Pero não é isto. Então, trata-se de um cristiano sensível, lleno de indecisões, escrúpulos, um cristiano sem madurez. Então, este é o débil em la fé, são os débiles, que Pablo hace referência em sua carta. Versículos 2 ao 4. Porque uno crê que se há de comer de todo. Outro, que é débil, come legumbres. El que come não menosprecie ao que não come. E el que não come não juzgue ao que come, porque Deus le ha recebido. Tu quem eres que juzga ao criado ajeno? Para su próprio Senhor está em pé ou cai, pero estará firme, porque poderoso és el Senhor para hacer-lhe estar firme. Agora, o que significa comer de todo que Pablo habla em los versículos que acabamos de ler? O que significa isto, comer de todo? A ver, a expressão todo não está em sentido absoluto da palavra. O cristiano não é livre de comer todo o que deseja, sem considerar a quantidade e a qualidade. Então, o todo não está em sentido absoluto, mas em sentido relativo, porque a temperança, que é um fruto do Espírito Santo, a temperança significa deixar as coisas que são malas para a saúde e comer assim proporcional àquilo que genera nossas forças, pero com equilíbrio, não? Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo habla de isto, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, necessitamos comer para a glória de Deus, necessitamos beber para a glória de Deus, pero se comemos com glutonaria, não é para a glória de Deus. Se bebemos, se não for para a glória de Deus, com o tema da intemperância, é uma transgressão. Então, todas as coisas necessitam ser para honra e glória de nosso Deus. Há um outro ponto acá. O problema não era a carne de animais imundos. Para muitas pessoas, era o tema da carne de los animais imundos. E muitos dominicales echan manos de los versículos que acabamos de ler para dizer que hoje se pode comer de todo, de todas as coisas, de todas as aves, de todos os animais. Pero isto não estava claro para eles, comer os animais imundos. O que estava clarito para eles, para os gentiles, para os judíos cristianos, é que havia os animais imundos e os animais límpios. Isso estava clarito para eles. Não havia nenhuma peleia em la igreja de Romanos se podia comer um animal, uma ave, seja o que for, imundo, não. Então, este não era o ponto, porque eles tinham clarito delante de seus olhos que não podiam comer os animais imundos. Outro ponto. A Bíblia que o apóstolo Pablo usava era o Antigo Testamento.
Em el Antigo Testamento temos uma cita muito interessante, quero compartilhar com vocês. Hermano Frank, pode dar a leitura para nós de Levítico 11, versículos 46 e 47, por favor. Claro, hermano, aqui lo busco. Levítico 11, versículos 46 e 47. 11, 46 e 47. Nos dice así: Esta es la ley acerca de los animales y de las aves, y de todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra por el suelo, para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, y entre lo que se puede comer y lo que no se debe comer. Interessante que há uma versão que diz de uma maneira clara: los animales limpios e los animales inmundos. Pero esta es la verdade. Então, se a Bíblia de Pablo era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava em preparação com as porções escritas por los apóstolos, então, a ver, para eles, para judíos e para os gentiles que aceitavam a fé cristiana, o tema de los animales imundos, las aves inmundas, era clarito para eles, não se podiam comer. Isto era claro. Então, o problema em Romanos é o tema de los animales sacrificados a los ídolos. Aqui se habla de los limpios e não de los inmundos. Então, a questão é se deve utilizar ou não carne sacrificada a los ídolos. Este é o ponto clave para a compreensão do contenido do capítulo 14 de Romanos. O mesmo problema ocorreu na igreja de Corinto, que também era uma igreja que tinha quantidade de gentiles. A ver, no capítulo 8, versículo 1. E el quanto a los sacrificado a los ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. El conhecimento envanece, mas el amor edifica. Hermana Bela está conectado, poderia ler os versículos 4 ao 9? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. No, hermano, por favor. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 4 al 9. Ah, perdón. 1 Corintios 8, 4 al 9. Sí. Acerca pues 8, 4 al 9. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificando a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Gracias, mi hermano. Entonces, el punto es si debía utilizar o no carne sacrificada a los ídolos, y que carne era de animales limpios, no se habla de los animales inmundos. Ahora, ¿por qué los débiles
los débiles comem legumbres. O irmão, uma vez, perguntaram para ele, mira, por que los débiles comem legumbres? Ele diz, é muito sencillo a resposta, para quedar-se fuertes. Pero, ¿qué dijo Pablo? ¿Por qué los débiles comen legumbres? A ver, los débiles eram los cristianos sensibles, inmaturos, llenos de indecisiones e escrúpulos. Outro ponto. La cuestión para ellos era, não se pode comprar ou utilizar carne sacrificada a los ídolos. Então, uma vez que as tiendas, as carnicerias em la ciudad de Roma vendiam animais sacrificados a los ídolos, então eles fizeram propósito para não comer mais carne, senão utilizar solamente legumbres, menos carne, não? Então, eram cristianos cuja debilidade consistia em el hecho de permanecer em sana consciência, comprometidos com as regras judaicas sobre a alimentação e dias religiosos. Essa era a situação. Los débiles eram vegetarianos por circunstâncias e não por princípios. Então, o ponto acá, eles não deixaram de comer carne em aquele entonces por princípio, mas solamente bajo la situação de que los animales que eram vendidos em las tiendas eram sacrificados a los ídolos. Agora, los versículos 5 e 6. Uno hace diferença entre dia e dia, outro juzga iguales todos os dias. Cada um esté plenamente convencido em sua própria mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Deus. Agora vamos compreender os versículos aí. A diferença entre dia e dia e outro juzga iguales todos os dias. Esse é o ponto de maior controvérsia, controvertido. Diferença entre dia e outro juzga iguales todos os dias. A ver, a palavra iguales, que vocês miram em la pantalla, não pertence ao texto original. Então, Pablo dijo assim, um hace diferença entre dia e dia, e outro juzga todos os dias, e não iguales. Iguales se cambia a compreensão do versículo bíblico. Então, necessitamos sacar iguales, porque iguales Pablo não escreveu, não falou. A igreja de Roma tinha uma forte influência de los cristianos judaizantes, insistindo em los dias festivos del judaísmo como parte integrante de la religião cristiana. Outro ponto. La questão não era el sábado semanal, el cuarto mandamiento del decálogo, sino los sábados cerimoniales, los días de ayuno y los días festivos judaicos. Outro ponto. Pablo era sabatista. La igreja cristiana observava el sábado. Então, a ver, para aqueles que veniam à igreja, que veniam de los gentiles, del paganismo, chegando na igreja,
tinha contato com hermanos que vieram do judaísmo. E esses tinham uma compreensão equivocada do evangelho. Então, para eles, era necessário ter em conta os dias festivos de la religião de los judíos. Por exemplo, os dias festivos, os sábados cerimoniales, como da Páscoa, del Pentecostés, de las trompetas, el dia de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, las ceremonias de las lunas nuevas, e assim por delante. E eles tinham desejo e haciam uma peleia forte para que todos os cristianos que estavam em la igreja, que pertenciam à igreja cristiana, observassem e guardassem todas as festas, todos os dias de guarda de la religião de los judíos. Então, quando Pablo habla que uno hace diferença entre dia e dia e outro juzga iguales todos os dias, Pablo não está hablando del sábado. Pablo está hablando de los dias que os judíos que estavam em la igreja hacían la apología, querendo que a igreja observasse todos os sábados cerimoniales. Agora, os dominicales sacam esta porção de las palavras de Pablo para dizer que agora sábado não tem significado algum. Pero não se pode dizer isto, porque Pablo era sabatista. Pablo observava o sábado. E temos isto em Hechos capítulo 16, versículos 12, 13. Temos em outros passagens das Escrituras, Hechos 25, 6 a 8, que Pablo habla e dá seu testemunho delante de los judíos, como era sua vida. E Juan, quando escreveu o livro de Apocalipse, em capítulo 1, versículo 10, ele habla del dia del Senhor. El dia del Senhor é el sábado, jamás domingo. Versículos 7 adelante. Quem poderia dar a leitura para nós, por gentileza? Quem podemos nombrar acá? Hermana Vanina poderia dar a leitura? Sí, hermano, ¿de todos los versículos? Sí, de los 7 al 13, por favor. Bueno. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Gracias. De los versículos hay algunos puntos interesantes. Pablo muestra como las cuestiones relacionadas a los días y a los alimentos deben ser consideradas, y también el criterio que debe orientar el cristianismo. Hay un otro punto: debemos vivir para glorificar el nombre del Señor. Debemos sumar en la edificación del cuerpo de Cristo y no restar.
todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, nosotros jamás debemos juzgar nuestros hermanos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, no podemos juzgar el carácter de los demás. No nos compete a nosotros juzgar ni despreciar. El problema de los débiles era juzgar y el problema de los fuertes era despreciar los débiles. Y no podemos ser piedras de tropiezo para nuestros hermanos. Esses são os pontos claves de los versículos 8 ao 13. Hermano Frank, por favor, haga a leitura do 14 ao 19. Hermana Abel, por favor. José, ¿me dieron un audio ya? Ahí está. Sí, del 14 al 19. Sí, estaba pensando que no tenía audio. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Gracias, mi hermano. Entonces, la naturaleza de la iglesia está apuntada en los versículos que acabamos de leer. Entonces, mira, la iglesia es un cuerpo en Cristo y sus miembros son interdependientes. Necesitamos de unos y de los otros. Necesitamos de todos porque nosotros somos un solo cuerpo. Otro punto. Las cosas que son esenciales en el prisma de la unidad, necesitamos agarrarlas. Ahora, las cosas que no son esenciales deben ser consideradas en el prisma de la libertad. Entonces, en los esenciales, unidad. En aquellos que no son esenciales, debemos trabajar con la libertad. En el plan de Dios debe haber unidad en la diversidad. Necesitamos respetar la diversidad, pero necesitamos trabajar por la unidad. Unidad respetando la diversidad. Los versículos 20 al 23. Hermano Frank, por favor. ¿No escucha? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Gracias. Entonces, seguindo aí, el apóstolo não quer dizer que todo es limpio en el sentido absoluto de la palabra, pero el énfasis está en lo que fue sacrificado a los ídolos. En este contexto, el ídolo no representaba nada para aquellos que adoraban al Dios verdadero. Pelo princípio,
de 1 Coríntios 6, versículo 12, não todo lo que é lícito deve nortear a vida cristiana. Quando Pablo dijo, todas as coisas me são lícitas, pero não me convêm. Pablo recomenda, bueno es não comer carne. Então, uma vez que havia esta situação presente em la igreja, delante de aquelas dúvidas, delante de aqueles hermanos que miravam para outros que compravam as carnes em las tiendas de Roma para comer, e eles quedavam assim um tanto molestos com aquela atitude. Para eles era uma atitude assim liviana em relação a los princípios religiosos. Então, Pablo dijo, mira, diante de toda esta situação, melhor é não comer carne. Agora, Pablo não está falando em el contexto de la salud, não. Esse não é o ponto que Pablo habla. Pablo habla, bueno, es não comer carne em el contexto que os hermanos de la igreja de Roma viviam. Hablando de consciência, o texto bíblico destaca, bienaventurado el que não se condena a si mismo com lo que aprueba. El princípio de la fé e uma consciência tranquila deveria regir la decisão de cada miembro, teniendo em conta que el débil não deveria ser despreciados por los fuertes, e los fuertes não deveriam ser juzgados por los débiles. La consciência é guia seguro solamente quando está governada por el Espírito Santo e está em harmonia com a revelação da palavra de Deus. Então, 3 pontos claves acá. Pablo não desprecia a alimentação de legumbres. Outro ponto. Não rechaza a distinção bíblica entre carnes limpias e imundas. Ou seja, quedou clarito que este não era o ponto, porque tanto para os gentiles que estavam na igreja como para os judios, os animais imundos não estavam em peleia aí. A peleia era de los animais limpios, se eram ou não sacrificados a los ídolos e se podia comer ou não. E nem exclui o sábado del 7º dia de la lei moral. Pablo seguiu sendo sabatista, observando o sábado del 4º mandamento de la lei de Deus. Agora podemos sacar algumas lecciones preciosas para nossa edificação. Diversidade e liberdade. Mira que cita muito interessante. Em assuntos de consciência, el alma deve ser deixada livre. Nadie deve dominar outra mente, juzgar por outro ou prescribir-lhe su deber. Deus dá a cada alma liberdade para pensar e seguir suas próprias, que cada de nós dará a Deus razão de si. Nadie tiene el derecho de fundir su própria individualidade em la de outro. Aí também uma outra cita muito interessante. Necessitamos reconhecer nossa diversidade. Toda a associação em la vida exige que se exerça domínio próprio, tolerância e simpatia. Mira, os elementos importantes: domínio próprio, tolerância e simpatia. Somos tão diferentes em disposição, hábitos e educação
que variam nossos modos de considerar as coisas. Juzgamos diferentemente. Nossa compreensão de la verdade, nossas ideias em quanto a la conducta de la vida, não são iguais em todo respeito. Então, há uma diversidade. E necessitamos reconhecer que essa diversidade hace parte da Igreja de Deus, hace parte da criação de Deus. La unidade em la diversidade é princípio que prevalece em toda a criação. Em la natureza há individualidade e variedade, pero há unidade em toda sua diversidade, já que todas as coisas recebem sua utilidade e beleza de la mesma fuente del Criador. Agora, estudando Romanos 14, necessitamos sacar a lição também de aprender e desaprender. Temos muitas lecciones que aprender. E agora, muitas que desaprender. Estamos desaprender mais que aprender. Unicamente Deus e o cielo são infalíveis. Los hombres jamás. Mientras nos aferremos a nossas próprias ideias e opiniões com determinada persistência, não podremos ter a unidade porque Cristo orou. A unidade com Cristo estabelece vínculo de unidade de uns com outros. Esta unidade é para o mundo a prueba mais convincente de la majestade e de la virtude de Cristo. Então, quando nós nos acercamos de Jesus, nós nos acercamos de uns com os outros. Quando nós nos acercamos mais e mais de Cristo, então vamos manter a unidade cristiana, que é o maior desejo de Deus para nós e também para sua igreja. Então, hermanos, amigos, queridos jóvenes que seguiram conosco, todos ustedes, mira, sacamos del capítulo 14 los puntos claves de la observación, de la interpretación, de la correlación y de la aplicación del texto de la palabra de Dios. Entonces, para clausurar, dejo para ustedes el pensamiento de un puritano del siglo XVII, Richard Baxter. Ele dijo: en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. E em todas as coisas, amor. Que Deus nos bendiga e nos dê sua graça para que podamos sacar as preciosas lições do capítulo 14 de Romanos, tendo uma compreensão clara de la revelação de Deus para nós. Que Deus nos bendiga.